O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de São José. Portanto, nós celebramos aquele que assume a escolhida de Deus, a Virgem Maria. Assume na missão de esposo. Com todas as dúvidas humanas que passam pela cabeça de José, prometida em casamento a ele, Maria agora se encontra grávida. Dúvidas com certeza passam pela cabeça de nós que temos fé. Dúvidas que devem ser vencidas, rezadas, como foi o caminho de São José. As suas dúvidas não fez que ele obedecesse a lei, mas obedeceu o seu coração. Pela lei, ele devia denunciar Maria, difamá-la, para que ela fosse então apedrejada. Ele prefere abandonar, ele prefere em segredo ir embora. Dessa forma, ele estava assumindo sobre a sua vida, sobre si, uma culpa. Era ele que ia ser, provavelmente, o difamado. Como pensar isso numa sociedade onde hoje muitos homens agridem as mulheres, tratam-as de modo violento,
dentro de uma sociedade misógina, nós vemos um homem de verdade, São José, que prefere ser ele o culpado de uma culpa que não existe, como Cristo, que na cruz é pregado pelos pecados que ele não tem, mas assume porque nos ama. José assume porque ama Maria. Ao dizer que José ama Maria, eu estou trazendo para nós hoje um amor muitas vezes esquecido e mais ainda, quase apagado na sociedade moderna. Um amor que não precisa simplesmente do sexo para ser amor. O amor que precisa do outro. O amor que valoriza o outro porque ele é, pelo especial que ele é. Quem não sabe amar o outro pelo que ele é, pelo que ele significa? Quem não gosta de estar com o outro, da presença do outro? O sexo vai ser feito com alguém que é mais um objeto do que se ama. José amou Maria, e o amor que ele tem é capaz de abandoná-la, ou seja, de dar a vida por ela, para não difamá-la, e cairia sobre ele uma culpa que ele não tem. No Evangelho, José é chamado de justo, por isso que sua imagem muitas vezes vem acompanhada de um lírio, como está aqui a nossa imagem de São José, envolvida por muitos lírios. Justo aqui não é simplesmente aquele que faz justiça. Justo na Bíblia significa santo. A vocação de São José é a santidade. É isso que ele chamava. Um anjo aparece a São José em sonho. Ele está dormindo e o anjo diz para ele: não tenhas medo. A partir daí, a vida de José vai ser guiada pelo Espírito Santo. É uma vida que é conduzida, ele assume agora a missão de ser pai do Filho de Deus. Ao assumir Maria como esposa, ele assume uma missão ainda maior, que é a missão de ser pai adotivo, de ser pai que zela, que cuida, que protege do Filho de Deus. Aquele que se encarnou para nos salvar. Vamos traduzir isso. Quando você assume Maria em sua vida como intercessora, como mãe de Deus e nossa mãe, você assume muito mais que Maria. Você assume Jesus, você assume o projeto de Deus na sua vida. Quem assume Maria, dá a vida por Jesus. O anjo diz, quando termina o sonho, José acorda. E quando ele acorda, ele faz exatamente o que o anjo pediu. Aqui mostra que José é obediente. O anjo significa a voz de Deus. José é obediente a Deus. Na liturgia, nesse espaço sagrado que nós chamamos de presbitério,
nós temos 3 elementos que são para nós o próprio Cristo. O primeiro é de onde eu vos falo, o ambão. O ambão para nós é Cristo. É Cristo palavra, porque daqui Cristo fala, profetiza, é Cristo. O outro é a cadeira presidencial. Numa catedral, ela se chama cátedra, cátedra de catedral. Na catedral, ninguém pode sentar na cadeira que é do bispo, aquele que preside, que é a cabeça. A cadeira presidencial é a cadeira do Cristo bom pastor, é aquele que preside a comunidade. O outro elemento é o altar. Portanto, os 3, ambão, cadeira presidencial e altar, eles devem, na liturgia do presbitério, eles devem dialogar. O altar, para nós, é o corpo de Cristo. É aquele que se oferece, dando a vida por nós. Portanto, o ambão, de onde eu vos falo, é o lugar da palavra. E José foi o homem do silêncio. Aqui do ambão é o lugar do Cristo que fala. José foi o homem do silêncio. Ele não fala. O Papa Bento XVI, para os dias das comunicações sociais, 46º, ele escreve uma mensagem chamada Palavra e Silêncio. José, de modo silencioso, ele escuta a palavra. Portanto, José aqui é como a assembleia na liturgia, que escuta a palavra. Talvez a maior diferença é que ao escutar a palavra, José vive a palavra. Por isso que ele assume ser pai da palavra. Pai da palavra encarnada que é Cristo. E ao escutar a palavra, ele vive a palavra. A palavra diz para ele: José, não tenhas medo. Assume Maria como tua esposa. Ele escuta a palavra e assume a palavra. José, pegue o menino e sua mãe e vai para o Egito, para dar a vida e cuidar da Sagrada Família que corre risco. Ele escuta a palavra e realiza a palavra. Portanto, a palavra ouvida, escutada, ela pode ser encarnada em nós até de modo silencioso, mas deve ser vivida, como José viveu a palavra. O outro elemento do altar é a cadeira presidencial, ou a cátedra do bispo. É dali que Cristo preside, ele é a cabeça da comunidade. A cadeira presidencial é o lugar da autoridade. Na antiguidade, os mestres sentavam-se na cátedra para dali ensinar. Portanto, é o lugar do magistério, é o lugar de ensinar, é o lugar também onde quem senta sente o grande peso de conduzir o rebanho, como Cristo, o bom pastor. Nela ninguém deve se sentar, a não ser um ministro ordenado, que sabe o peso da sua missão. José, imagino eu, que deve ter feito muitas cadeiras,
E as mais importantes cadeiras que José fez foi aquelas que sentaram Jesus e Maria. Na cadeira da casa de José, onde ele também tinha a sua, ele teve a missão de ensinar o próprio Filho de Deus, ensinar os valores, ensinar a tradição religiosa. Da cadeira de José, da cadeira que ele fez para a sua família, ele também exerceu essa função da cadeira presidencial de ensinar. Oxalá que as cadeiras das nossas casas, onde senta as autoridades, que são o pai e a mãe, pudesse ser o lugar do ensino. O último elemento do nosso presbitério, que é Cristo, é o altar. O altar é o corpo de Cristo, é o lugar do sacrifício, é o lugar que Cristo dá a vida. O altar é o lugar da comunhão. Cristo no altar é Eucaristia. São José deve ter arrumado o primeiro altar, que foi a manjedoura. A manjedoura é o altar que acolheu o menino Jesus. Aquele lugar simples, a simples manjedoura, mas quando ela recebe Jesus, ela se torna sagrada. Assim, o altar de uma igreja, ele é consagrado. O bispo com óleo, ele unge o altar. Aquela manjedoura, que era o lugar dos animais, quando ela recebe Jesus, ela se torna sagrada. O altar, ele é sagrado para receber Jesus. Pensa um pouquinho. Você recebe Jesus aonde? Primeiro nas mãos. Depois Jesus se faz comunhão com você. Quando você recebe Jesus, você se torna sagrado. Sagrada. São José fez de sua vida um altar, porque ele recebeu Cristo em sua vida. José, nós poderíamos chamá-lo de um grande corporal. Se Maria é o sacrário para nós é onde se reserva a Eucaristia, nós chamamos Maria do primeiro sacrário, porque ela recebe Jesus. José seria o corporal, aquele que se estende para receber Jesus. José cuidou de Jesus, portanto o altar deve ser cuidado. No altar nós não colocamos qualquer coisa, porque é sagrado, é o lugar da consagração. No altar é o lugar de nós contemplarmos, de adorar a Jesus. Portanto, na hora da comunhão, eu digo, na hora da consagração, tem muita gente que fica voada, querendo reparar no outro que está andando, na roupa do outro, na andorinha. A consagração, nós temos que ter um olhar de São José, tem que olhar para o altar, nem para o folheto. É aqui o lugar que Jesus está sendo presente, através das mãos do sacerdote, da transubstanciação. É Jesus ali. A maior alegria de São José era olhar para Jesus. Era uma forma de contemplar aquele que Deus confiou a ele. A vida de José só tinha sentido porque ele podia olhar
para o Deus que estava encarnado diante de si. Nós hoje também, quando nos alimentamos com a Eucaristia, através do altar, devemos também olhar para Jesus, como fez José. Nós, portanto, nesse dia 19 de março, dia de São José, esposo da Virgem Maria, onde nós comemoramos o ano de São José, os 150 anos que ele foi proclamado como patrono da igreja, 150 anos que José foi proclamado patrono da igreja. Também as mulheres, mas eu gostaria de perguntar para os homens que são pais aqui agora, independente de cada um, eu quero que você responda forte, alto, eu quero ouvir a voz dos pais aqui. Quantos anos você tem de casamento? Espera um pouquinho, vou deixar você pensar primeiro, deixar sua mulher te falar, que está aí do seu lado. Quando eu falar já, você responde bem alto. Quantos anos você tem de casamento? Mais alto. 150 anos que José foi proclamado patrono da igreja. O tanto que você tem de casamento é o que você disse agora. Senhor, foi todos esses anos que o Senhor também me confiou, como confiou a São José, a guarda da minha família. A idade que você tem, marido, de casamento, ou melhor, casamento é mais humano, né? Que você tem de matrimônio, que é sacramento. É o tempo que Deus te chamou para guardar a sua família, como concedeu a São José. Então vamos pedir para Ele hoje, onde o mundo, de tantos valores que nós falamos aqui, cada dia vai se destruindo. E com essa pandemia que nós vivemos, muitas coisas foram destruídas. E nós queremos pedir a São José, além do fim da pandemia, nos tornar seguidores de Jesus, adoradores de Jesus. O fim da pandemia não basta, porque só o fim pode me levar à perdição e a muitas outras coisas. Mas o fim da pandemia deve ser primeiro para colocar Deus acima de tudo, como fez São José. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia, e nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar e se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Porque será, meu bom José, que esse teu meigo filho um dia andou com estranhas ideias que fez chorar Maria? Me lembro às vezes de você
meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Viva o glorioso São José! Viva! Viva Jesus que o escolheu como pai! Viva! Viva sua esposa, a Virgem Maria!